Quando a enorme estátua de um faraó foi descoberta em abril de 2017 em Mataria, um subúrbio da classe trabalhadora do Cairo, e que antigamente foi a antiga cidade de Heliópolis, a imprensa saudou efusivamente como uma representação do grande Ramsés II, um dos antigos governantes mais famosos do Egito. Mas a surpresa foi quando, em outubro daquele mesmo ano, uma pequena inscrição encontrada na coluna posterior da estátua revelava que ela, na verdade, não pertencia a ele, e sim a um faraó menos conhecido que governou de 664 a 610 a.C., mas que foi de extrema importância para o Egito. Ficou curioso? Então, no vídeo de hoje, o Mundo Desconhecido vai contar um pouco mais sobre a descoberta dessa estátua e sobre a história desse faraó. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal para colaborar conosco e possamos chegar aos 4 milhões de inscritos. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta nosso canal oficial no Instagram, Mundo Desconhecido. O link está na descrição aqui abaixo. Para os arqueólogos, a revelação da verdadeira identidade da estátua torna a descoberta muito mais rara e ainda mais emocionante. Depois de juntar mais de 6.000 fragmentos, a missão egípcia alemã encarregada das escavações no sítio arqueológico conseguiu calcular o tamanho original do colosso e produzir uma reconstrução em 3D. A estátua de Psantik I tinha 8 metros de altura e ele foi representado com o braço esquerdo estendido na frente do corpo, aspecto incomum na cultura egípcia, em vez da posição habitual perpendicular ao corpo. Agora temos um monumento completo, disse Dietrich Hall, egiptologista alemão líder da missão Heliópolis. Podemos ter certeza de que nada foi retrabalhado e que é uma verdadeira obra de arte da 26ª dinastia. Esta descoberta foi realmente surpreendente. Os primeiros colossos reais, nome dado às esculturas gigantescas, foram produzidos na 12ª dinastia entre 1938 e 1756 a.C., mas o grande ápice foi no reinado de Ramsés II, entre 1292 e 1190 a.C. Depois dele, houve um declínio constante na construção deste tipo de monumento. É isso que torna o colosso de quartzito de Psantik I tão raro e especial. Uma estátua tão grande construída em seu reinado torna absolutamente única até agora, disse Marcia Hill, curadora e egiptóloga do Metropolitan Museum of Art de Nova York. Psantik I era filho de Necau I, que governou a cidade egípcia de Sais de 672 a 664 a.C., durante o período de influência assíria. O Egito passava por um período de divisão e fraqueza por mais de 400 anos, e Necau I foi derrotado durante uma invasão da Núbia, forçando seu filho a deixar o Egito. Inicialmente usando o apoio assírio, Psantik I voltou e ganhou o controle da região do delta do Nilo. Ele então gradualmente expandiu sua autoridade à medida que os assírios que lutavam em incursões em outros territórios se enfraqueceram e foram embora. Psantik I usou mercenários gregos em seus exércitos após negociar uma aliança com o rei Giges da Lídia, dando-lhes terra e assim formando uma colônia de gregos no delta. Suas negociações inteligentes o mantiveram no poder por mais de 50 anos e a ele acreditada reunificação do Egito. Ele não se apressou em tentar exercer sua autoridade sobre todo o país, e sim permitiu uma mudança gradual da lealdade dos habitantes até então governados pelos assírios, disse ainda Rio. Ele seguia uma política sábia e talvez como parte desta política e de outras prioridades, ele não buscou projetos de construção em todos os lugares que deixassem sua marca. Talvez seja esta a razão pelo qual Psantik I nunca tenha alcançado tanta fama quanto Ramsés II, mas a estátua encontrada muda as coisas, dando uma perspectiva notavelmente nova sobre um rei que pensávamos conhecer. Ele governou durante um período em que os egípcios olhavam para trás, para a glória das antigas dinastias, muitas vezes copiando os estilos artísticos e arquitetônicos dos primeiros dias. Além da construção de templos e arte tradicionais, parece ter acontecido avanço no uso dos metais, principalmente do bronze. Várias pequenas figuras de deuses leões, feitas de bronze, foram encontradas, todas revelando habilidades metalúrgicas avançadas durante o reinado de Psantik I.
Howe vai ainda mais longe, chamando o faraó de fundador do movimento renascentista no Egito, um renascimento cultural durante o qual a religião, a arte e a arquitetura foram restauradas. Os fragmentos da estátua foram encontrados no local de um templo pertencente a Ramsés II, e acredita-se que ela tenha ficado bem na frente de um grande poste dedicado a ele, sugerindo que Psantik I queria ser associado ao grande governante. É absolutamente fascinante ver como ele tenta fazer parte do maior período de governo do Egito, diz Howe. Além disso, ficava em Heliópolis o centro cultural e religioso do Antigo Egito. Cada rei tinha que estar presente lá, acrescenta o egiptólogo alemão. A cidade serviu como centro de adoração ao sol por mais de 2.500 anos. Isto poderia explicar o gesto incomum na estátua de Psantik I, ressaltando que o braço esticado raramente é observado nas esculturas egípcias antigas. E uma escultura intrincada encontrada na coluna posterior desse colosso reforça essa teoria. Ela mostra Psantik I ajoelhado em frente ao sol e ao deus criador Atum, oferecendo 2 vasos. Psantik I também ganhou reputação de pesquisador, inclusive mudando de opinião quando os resultados não coincidiam com suas crenças anteriores. O historiador grego Heródoto relata que Psantik I estava interessado em descobrir qual seria a língua mais antiga, a qual o faraó acreditava não ser outra, senão o egípcio. Ele decidiu então promover um experimento. Colocou 2 recém-nascidos aos cuidados de pastores, que foram obrigados a não ensiná-los a falar, para verificar que tipo de linguagem se desenvolveria espontaneamente. Ele supostamente descobriu, alguns anos depois, que as crianças proferiram a palavra que os observadores acreditavam ser pão, que assemelhava-se a uma forma de frígio, um idioma de um antigo país da Ásia Menor. Esse teste, de acordo com o sociólogo polonês Antoni Sulek, é frequentemente citado como o primeiro exemplo de uso do método experimental no estudo de fenômenos sociais e também da psicologia como protótipo de pesquisa sobre o papel relativo da hereditariedade do meio ambiente no desenvolvimento. A questão que ainda intriga os arqueólogos é quando e por que a estátua foi destruída. Os pesquisadores dão 2 opções. Ela teria sido desmantelada durante a ocupação do Império Romano pelos primeiros cristãos para enfraquecimento da religião local, ou ainda por governantes muçulmanos nos séculos X ou XI, que podem ter reutilizado o material dela e de muitos outros templos de Heliópolis para a construção de fortificações no Cairo. Eles encontraram também evidências de mutilação nessa estátua, por exemplo, lacerações na boca de Psantik I, o que poderia sugerir que alguém estava tentando calá-lo. A julgar pela época turbulenta em que Psantik I estava vivendo, isso não seria surpreendente. Como Hill explica, o Egito do século VIII e início do século VII estava dividido e cheio de tensões políticas entre o reino assírio do norte da Mesopotâmia e o Império Cuxita do Sudão. Com certeza alguém não gostava dele, acrescenta Hill. Este foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou desta descoberta e qual vídeo você quer ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final e não esquece, deixa aqui teu joinha, teu comentário aqui abaixo, te inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.